Olá! Chegamos à lição 11, que é a lição sobre a Bíblia. Eu não sei se você já tinha parado para pensar que a palavra Bíblia, ela dá origem para aquilo que nós conhecemos hoje por biblioteca. Então, biblion, do grego, é uma coleção de livros. Então, essa Bíblia que nós temos aqui, ela é uma coleção de muitos livros, ela não é um livro. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Destruam esse tabernáculo e em 3 dias eu reconstruo. Então, o Antigo e o Novo Testamento, eles se conversam. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. No Antigo Testamento, ele também tem algumas subdivisões, mas é importante que você saiba que os 5 primeiros livros da nossa Bíblia são sagrados também para os judeus. Nós conhecemos por Pentateuco, penta de 5 livros, em que a lei de Moisés foi narrada para o povo, assim como as ordenanças, a história do povo, a genealogia do povo está presente no Pentateuco. Também tem estilos literários diferentes na Bíblia. Por exemplo, Salmos é um tipo de literatura que é poética, são canções, são poesias. Então, o Salmo, ele não pode ser interpretado da mesma forma que os outros textos, porque os Salmos, eles são emoções refletidas ali nas palavras. Então, é algo também que a gente leva em consideração quando a gente vai ter uma interpretação bíblica. Mas, acima de tudo, é importante que você saiba o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a aliança que Deus faz com Moisés. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é a aliança que Deus faz por meio do Cristo. Então, a mesma aliança celebrada por Moisés, por Abraão, é a aliança que a gente tem no Novo Testamento no Cristo. E ele faz essa aliança com o seu povo, que agora é denominado igreja, comunidade. Da mesma forma que no Antigo Testamento, a celebração da Páscoa marca a transição da morte para a vida e essa peregrinação até a Terra Prometida, no Novo Testamento, a Páscoa do nosso Cristo, a Páscoa cristã, também marca a libertação e agora essa peregrinação do povo em direção também à Terra Prometida. A Bíblia, ela foi escrita em lugares diferentes, por pessoas diferentes, mas é muito bonito e interessante como ela se harmoniza, como ela se completa, porque os autores que estavam escrevendo nem tinham consciência do que aquilo que estava sendo escrito estaria complementando coisas que séculos depois estariam se cumprindo. E é muito bonito a gente perceber como isso se harmoniza, ok? Muito importante também é você saber que o Novo Testamento, ele é narrado por pessoas que estiveram com o Cristo. Nós falamos que o Novo Testamento, ele é fechado no cânon. O cânon é uma palavra grega para régua, que eles tinham, que era uma vara de medir. E este cânon do Novo Testamento, ele é fechado nos concílios feitos pela igreja. Alguém questionaria, mas então foram pessoas, foram homens que escolheram os livros que eram inspirados ou livros que não eram inspirados? Sim. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus diz que daria à igreja as portas do inferno. E aquilo que eles ligassem na terra teria sido ligado no céu, e desligado na terra teria sido desligado no céu. Então, Jesus deu autoridade à igreja para tomar decisões, e nos concílios foram marcadas as decisões de qual livro era considerado inspirado por Deus e quais os livros não eram considerados inspirados por Deus, por critério. Os evangelhos mesmos foram escritos por pessoas que estiveram com o Cristo ou narrados por pessoas que estiveram com o Cristo. Então é bem importante nós sabermos tudo isso, porque para nós a Bíblia é a expressão da vontade de Deus, é a palavra de Deus para nós.
A Bíblia, falando sobre ela mesma, nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é muito útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça, para que a gente seja aperfeiçoado. Tem um texto em Hebreus que eu gosto muito, que a Bíblia é como uma espada que penetra a nossa alma e nos ajuda a discernir alma e espírito juntas e medulas, quer dizer, ela nos torna aptos a discernir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A Bíblia tem essa capacidade de nos transformar. Para nós, a Bíblia é extremamente importante, é o alicerce da nossa fé. Por isso, se você se converteu ao cristianismo, é muito importante que você leia a Bíblia, que você esteja atento à Bíblia, que você estude a Bíblia. E aquilo que é pregado para você precisa ser a partir da Bíblia, porque a Bíblia para nós é o nosso referencial. São as Escrituras que são o nosso referencial. Então, se um pastor está pregando algo para você e ele não está usando a Bíblia, ou se ele está indo além do que a Bíblia diz, ele está fazendo de forma errada e ele não deve ter autoridade para você, porque para nós a autoridade é a partir da Bíblia. Mas quando você for ler a Bíblia, é importante que você entenda também o contexto daquele livro, para quem foi escrito, por que foi escrito. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos algumas ordens, alguns mandamentos que não são para nós hoje, porque estava dentro de um contexto. Por exemplo, Paulo fala no texto de Coríntios sobre as mulheres não cortarem o cabelo porque era o véu das mulheres. Mas aquela carta não foi escrita para nós, foi escrita para a igreja de Corinto e chega para nós como texto inspirado. Nós falamos que é a leitura contextual da Bíblia. O que significa? Que a gente precisa descobrir por que Paulo falou aquilo para a igreja de Corinto. Significa que, por exemplo, nesse texto específico que eu estou citando, no culto a Afrodite, que era a deusa do amor, e a deusa da sexualidade, as mulheres cortavam o cabelo e elas eram reconhecidas por aquele corte de cabelo. Então não significa que para hoje em dia as mulheres precisam cortar o cabelo. Então é ler a Bíblia a partir do seu contexto e tentar tirar princípios importantes. Mas acima de tudo, a nossa fé cristã ela é norteada pela Bíblia. O Antigo Testamento precisa ser lido a partir da fé cristã. Então, precisamos olhar com os olhos de quem procura o Cristo no Antigo Testamento para compreender o Antigo Testamento. E se você é um cristão, o Novo Testamento também há o olhar do Cristo. Cristo é a nossa referência. Alguém vai dizer, mas o Deus do Antigo Testamento é muito violento e o Deus do Novo Testamento não é violento. Aí você precisa entender o contexto, que era um contexto de violência, um contexto tribal, e que Jesus está ali no meio do povo numa proteção para que eles não se tornassem também violentos como eram aqueles povos daquela época. Enfim, aí cada texto vai ter o seu contexto. O Antigo Testamento, 99% do texto é escrito ou em hebraico ou em aramaico, que eram as línguas comuns aos judeus. O Novo Testamento ele é todo escrito em grego, naquilo que nós chamamos de grego koiné, que é o grego que era espalhado por todo o mundo. E isso foi uma forma de fazer com que a Bíblia chegasse a todas as culturas. Muito importante isso também, porque a intenção de Deus é de que todas as pessoas tivessem acesso à sua palavra, que é a Bíblia. Enfim, eu acho que um panorama geral sobre o que é a Bíblia e por que a Bíblia chega até nós, ela foi dada agora nesse momento. A Bíblia Católica, ela tem a adição de alguns livros, porque foram depois do concílio colocada nas escrituras deles. Então, mas também não tem nada que divirja tanto assim. Tem alguns livros como o livro de Eclesiástico, o livro de Macabeus, que conta um pouco da revolta dos Macabeus, mas para nós não são textos sagrados porque foram colocados depois do fechamento do cânon do Novo Testamento. Mas, acima de tudo, creia que a Bíblia pode transformar a sua Bíblia, que ela é inspirada por Deus. A palavra inspirado
pneuma no grego, sopro, que é como a mesma palavra que deu origem à palavra pneu, né? Algo inflado, você colocou dentro daquela estrutura de borracha um monte de ar. E que as pessoas que escreveram o Novo Testamento estavam cheias de Deus na preservação da sua cultura, da sua língua, mas foram cheias de Deus para escrever tudo aquilo que nós temos hoje por sagrado. Espero que você tenha muita sede de conhecer a Bíblia. A Bíblia transformou a minha vida e a minha história, e eu sei que também pelo Espírito Santo pode transformar a sua. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Ótimos estudos da Bíblia para você. Até mais.